Olá, galera! Vamos lá encerrar o capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 7. Vamos aos nossos estudos de geografia da semana. Esse capítulo, ele é pequeno, tá? A gente começou ele na semana passada, com aquela introdução e aquela discussão sobre os paraísos fiscais. E hoje a gente vai encerrar o capítulo, tá? Ele é bem pequeno mesmo. Vamos discutir inicialmente as fragilidades territoriais insulares, tá? Acompanhe, por favor, a partir da página 236 do seu módulo. Olha só, os países insulares, tá? Os territórios insulares, eles inicialmente tiveram uma importância logística com relação ao período colonial das grandes navegações, tá? As ilhas caribenhas, elas foram muito importantes nesse processo de colonização da América, tá? Os navegadores, né, o processo das grandes navegações, teve como aporte logístico, né, o território facilitou esse processo de colonização, tá? Os europeus, eles passaram a desenvolver naquele período várias atividades agrícolas na região. Essas atividades, elas estavam ligadas basicamente à produção como a cana-de-açúcar, por exemplo, fumo, milho, algodão, coisas que inclusive a gente produzia, né, aqui no Brasil no período colonial e produz até hoje. Quando os europeus chegaram à América do Sul, tá? Quando eles perceberam, né, começaram a desenvolver o nosso território, essa produção ela começou a diminuir nos países insulares, porque o foco agora passou a ser a América do Sul, né? A gente sabe que a cana-de-açúcar, no período colonial, foi muito importante para o desenvolvimento das colônias aqui na região da América do Sul, tá? Bom, inicialmente os nativos, tá? Os povos nativos dos países insulares, eles já cultivavam esses produtos, tá? A mandioca, o algodão, o milho, né? A pesca, eles já sobreviviam disso, tá? Os colonizadores já pegaram o barco já navegando, né? Vamos assim dizer. Olha só, quais são os países, tá? Exemplos de países que compõem a parte insular. Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, né, e algumas outras ilhas menores que ficam na parte insular da América Central, tá? Olha só, a divisão territorial do Caribe. Bom, a região do Caribe, a gente pode dividir ela em duas formas diferentes. Em termos políticos, nós temos os países independentes ou estados soberanos e os territórios independentes. Então, politicamente, nós temos duas classificações: países independentes, ou pode usar também o termo estados soberanos, e os territórios independentes, tá? Qual é a diferença básica entre eles? Página 237, os dois quadrozinhos azuis em cima. Os estados soberanos, eles possuem total independência e autonomia política e sua própria constituição. São 13 no total. Já os territórios dependentes, eita, ficou independentes no slide, mas é dependentes, tá? Já os territórios dependentes, eles não têm, tá, o mesmo nível de autonomia política que os estados soberanos, mas eles possuem sim algum tipo de autonomia política, só que eles estão subordinados a algum estado soberano, tá? Eles têm uma autonomia reduzida e ainda têm uma subordinação a algum estado soberano ou independente. São 17 no total. Com relação à localização, a gente pode dividir em três, tá? As grandes Antilhas, pequenas Antilhas e arquipélago Lucaiano. Então, em termos de localização, o Caribe, tá? O território do Caribe, ele pode ser dividido em três: Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e o arquipélago Lucaiano, tá? Bom, vamos lá. Espanhol. Deixa eu só voltar aqui. E tem algumas coisas que eu queria considerar com relação a essa classificação sobre a localização, tá? Vocês têm até um quadrozinho que facilita os estudos, que é bem resumido. As Grandes Antilhas, elas são ilhas caribenhas, tá? E elas ficam na região norte do arquipélago da América Central.
Cuba, Ilha Espanhola, Haiti, República Dominicana, Jamaica e Ilha de Porto Rico. Já as Pequenas Antilhas, elas são as ilhas Sotavento e as ilhas Barlavento, tá? São duas grandes ilhas praticamente nessa região das Pequenas Antilhas. Já o arquipélago Lucaiano são as ilhas Bahamas, Turcas, Caicós, e essas duas últimas, Turcas e Caicós, elas pertencem ao Reino Unido, tá? Então são pequeníssimas ilhas mesmo. Hispaniola, uma ilha que divide dois mundos. Por quê? A Hispaniola é uma ilha, né, que é formada por dois estados independentes, o Haiti e a República Dominicana. Só que esses países, eles têm grandes diferenças entre si, tá? Acompanhe na página 238. O Haiti, ele é um país com uma grande desigualdade social, econômica. Inclusive, é uma região que já enfrentou problemas ligados aos terremotos. Inclusive, o Brasil já teve uma missão, o Exército Brasileiro teve uma missão durante, acho que mais de uma década lá, para ajudar a reconstrução do país, ajudar socialmente a população, tá? Então, o Haiti, ele apresenta grandes dificuldades financeiras, sociais, tá? Econômicas, só que, ao contrário, por isso que é dois mundos diferentes, tá? A República Dominicana, ela já tem uma condição social, econômica e política bem melhor do que o Haiti. A República Dominicana é um país que se destaca no cenário regional da América Central. Então, ele já tem uma organização econômica e social bem mais elevada, tá? Não estou dizendo que é um país rico, desenvolvido, não, tá? Mas se compararmos Haiti e República Dominicana, são dois mundos, de fato, completamente diferentes em termos socioeconômicos. Bom, potencial do mercado financeiro. Página 239. Olha só. Primeiro, a gente tem que considerar que há dois grupos de países na América Central, que são os países da América Central continental e da América Central insular, tá? E cada um dos grupos tem características econômicas diferentes e cada país, cada estado tem a sua particularidade. Bom, os espaços territoriais da América Central e principalmente da América Insular são limitados, tá? São pequenas ilhas, então o território é bastante limitado. Portanto, há um baixo desenvolvimento agrícola nessa região da América Insular. Então, eles dependem muito do mercado externo com relação à produção agrícola e procuram outros meios, tá, para balancear suas economias. São áreas pequenas, né, e esses países, na maioria das vezes, não conseguem nem produzir esses bens de consumo básicos para a sua própria população, né, nem para o interno, né, para o consumo interno eles não conseguem produzir, tem que comprar de outros países, tá? São países que não conseguem produzir, portanto, para o seu próprio mercado, principalmente em termos agrícolas, pela limitação do território. O funcionamento do mercado financeiro. Olha só. Primeiro, a lógica do mercado financeiro é uma lógica ligada ao lucro, né? Ao desenvolvimento e essa capacidade produtiva e de organização econômica, tá? Acompanhe, por favor, a página 239, último tópico, né? Funcionamento do mercado financeiro, no último parágrafo. Na lógica do mercado financeiro, quanto mais dinheiro de investidores é reunido, maiores são os lucros possíveis de serem obtidos, pois maiores poderão ser os empréstimos ou financiamentos realizados, tá? Então, quanto maior o investimento, maior é o lucro, maiores também são os empréstimos e os financiamentos que se conseguem. Só que o mercado financeiro, ele passa por flutuações, tá? Que fazem com que os investidores, eles retirem o que eles investiram, né? O valor que eles investiram para evitar o prejuízo. Essas flutuações são um problema, né? Então, dessa forma, os países que dependem dos bancos, das instituições financeiras, eles têm muita instabilidade econômica, justamente pela instabilidade do mercado, né, essas flutuações do mercado, e quando os investidores retiram seu investimento, aí ficam na mão, né? Então, esses países que dependem muito, eles têm uma situação instável economicamente.
Paraísos fiscais. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso, né? No final, o módulo dá uma retomada. Os paraísos fiscais, vocês já sabem o que são, tá? Eles têm impostos flexíveis, valores de alíquotas baixos, ou nem existem, tá? E também tem uma forma de obter mais lucro e mais dinheiro de maneira ilegal, mas sem burlar a legislação, tá? A gente já estudou isso na semana passada. O que é que eu vou pontuar? Os 3 elementos principais ligados aos paraísos fiscais: facilidades, isenções fiscais e anonimato, tá? Nos paraísos fiscais, as instituições bancárias facilitam as aberturas de contas, né? Não exige documentação dos titulares. Então, se você quer fazer um negócio ilegal, é bastante fácil, né? Isenções fiscais. Nesses países, que chama de alíquotas, elas são baixas ou nem existem, tá? Então, é uma isenção, né? Você não paga tantos juros, né? E consegue aumentar o seu investimento. E o anonimato, tá? Os paraísos fiscais preservam, né, o anonimato dos seus investidores, tá? O turismo na região caribenha. Olha, o turismo é a maior fonte de renda da região caribenha, tá? 14% do PIB dos países está concentrado no turismo. E por que isso foi possível? Além das belezas naturais, não basta só ter belezas naturais, tá? Porque não adianta ter praias belíssimas se não tem hotéis, se não tem aeroporto, né, restaurantes. Então, para isso acontecer, para o turismo se tornar um grande potencial da região, primeiro houve o estabelecimento de uma rede de infraestrutura e serviços, tá? Aeroportos, hotéis, rota de cruzeiro, tá? Os cruzeiros vão para lá, tá? Muitos cruzeiros que saem da América do Sul, por exemplo, América do Norte, Europa, vão em direção a essa região e os navios, né, os cruzeiros aportam lá nos portos da região. Para que isso acontecesse, né, claro que houveram muitos investimentos, tá? Então, quem é que mantém esse turismo? São grandes empresas que não são locais, tá? No geral. São empresas americanas, canadenses, europeias, asiáticas. São grandes investidores que vão e compram, né, os territórios, os terrenos e conseguem construir esses hotéis e resorts que são caríssimos, inclusive. Tá? Bom, os impactos das atividades turísticas na América Central. Não é só beleza, dinheiro para ser gasto, né? Mas as pessoas poluem muito também, tá? A gente tem um consumo de água e energia muito grande nessas regiões que são exploradas turisticamente. Poluição marinha, tá? Muitos cruzeiros, muitos navios não respeitam a legislação ambiental, não respeitam o meio ambiente. E tem os impactos indiretos também, tá? Quais são os impactos indiretos? Eles estão ligados basicamente à população, tá? A forma como ela sofre com relação a essa exploração do local e do cotidiano. Bom, essa foi a nossa aula. Encerramos esse capítulo hoje, tá? Quem não respondeu a atividade da semana passada, ou melhor, quem não fez o resumo da semana passada, faça e envie até essa sexta, dia 10. E a nossa atividade dessa semana vai ser do módulo, tá? Vocês vão responder a página 242, 243 e 244, todas as questões dessas 3 páginas. 242, 243 e 244. E vão enviar para mim pelo Google Classroom, né? Vai ter até a próxima sexta-feira para isso. Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço a todos e tchau, tchau.